Olá, eu sou Luciana Martins Maia e esse é o quinto e último vídeo da Semana de Inclusão Escolar. Hoje eu vou falar sobre avaliação e inclusão. Há muitas discussões em torno dos pressupostos teóricos sobre a necessidade de mudanças na didática e na avaliação que se multiplicam no âmbito escolar e principalmente nos cursos de formação de professores. No entanto, o que a gente vê é que existe um abismo enorme entre a teoria e a prática. Por quê? Porque o que predomina é a utilização de posturas técnicas, avaliativas, totalmente cristalizadas. A avaliação ela é mantida em um modelo que obedece a um sistema educacional engessado, com conteúdos rígidos e que tratam a avaliação em si como um instrumento de comparação, de quantificação, de classificação, com o poder de aprovar e de reprovar e ainda de rotular o aluno em apto e inapto. Então, o professor precisa não só conhecer o conteúdo do ano escolar no qual ele leciona, na turma que ele leciona, mas ele também deve estar preparado para entender o seu aluno e esses processos de aprendizagem pelos quais o seu aluno passa. Nesse sentido, a escola que busca qualidade e que deseja ser inclusiva, ela precisa mudar. Só que para mudar são necessárias também mudanças em algumas metas que são consideradas importantes em termos de avaliação. Numa escola inclusiva, a avaliação tem que ser emancipadora, ou seja, ela tem que buscar o entendimento pelo diálogo, como forma de se chegar a uma verdade coletiva, não eliminando os conflitos ao longo do processo. Então a escola, ela é um sistema vivo, ela também ela é um mundo vivo, apesar de ser um sistema. Então, todos os alunos numa escola, eles deveriam ser avaliados pelos seus progressos, pelos progressos que eles alcançaram, que eles alcançaram nas diferentes áreas do conhecimento, a partir dos seus talentos, das suas potencialidades, das suas habilidades naturais e baseado na construção de todo tipo de conhecimento, seja ele escolar ou não. Então, a legislação, ela dá ampla liberdade para as escolas quanto à forma de avaliação. Por isso, não tem a menor necessidade de serem mantidos esses métodos usuais. A única coisa que a legislação pede é que a escola coloque no seu projeto político-pedagógico, no seu regimento, quais são as formas de avaliação. Mas a escola pode escolher, ela pode avaliar do jeito que ela quiser, desde que aquilo esteja documentado. E aí, de acordo com o Lucchesi, a prática avaliativa ela deve ser capaz de ir além de avaliar a aprendizagem, mas entender o valor individual de cada aluno. E dessa forma, propiciar o seu crescimento como indivíduo e como integrante de uma sociedade. E ainda que, acima de tudo, essa avaliação ela precisa estar envolvida com uma prática pedagógica real, inovadora, que não seja excludente e muito amorosa, porque tem que ter amor envolvido. Essa é a ideia do Lucchesi, e eu concordo plenamente. Então, quando escolhemos um caminho, um método de avaliação, a gente precisa adotar um modelo de avaliação. E os modelos de avaliação escolar, eles são construídos a partir de teorias da educação que traduzem diferentes concepções do homem, de sociedade, de educação, do processo ensino-aprendizagem, de trabalho pedagógico, de trabalho docente. Então, o modelo de avaliação, ele tem que ser baseado no modelo de escola, no modelo de pessoas que estão ali. Então, um modelo que ainda é pouco presente nas nossas escolas, mas ele se caracteriza por apresentar uma maior preocupação com a valorização dos aspectos qualitativos da avaliação, com a avaliação de todo o processo e não apenas a avaliação do produto, da aprendizagem naquele momento. Se preocupa com a participação de todos os sujeitos envolvidos nesse processo educativo e se envolve mais com o desenvolvimento e com a aprendizagem dos alunos, com enfoque, focalizando mais o sucesso escolar do que a reprovação. E, além disso, também está preocupada com a avaliação de todos os que participam do processo educativo escolar e não apenas com o aluno, mas com os professores também, o chamado modelo democrático ou participativo, modelo democrático ou participativo. Então, a escolha do modelo de avaliação, ela não pode ser neutra, nem arbitrária. Essa escolha não é feita aleatoriamente sem um critério. É preciso que sejam usados critérios para escolher aquele modelo. Fala, não, eu prefiro esse modelo por causa disso, disso, disso. Então, o modelo de avaliação é determinado pela concepção de educação, de ensino, de conhecimento que tem o pessoal que faz a escola. Então, para a elaboração de um plano de avaliação, seja em nível de projeto político-pedagógico, ou seja, a nível de sala de aula, os educadores eles precisam tomar como base questões do tipo: o
que é avaliar? Para que avaliar? Quando eu vou avaliar? Como vai ser essa avaliação? E quem é que vai fazer essa avaliação? Quem avalia? Então, avaliar é interpretar um percurso da vida do aluno. Durante esse percurso, ocorrem mudanças em múltiplas dimensões. Então, avaliar é acompanhar para promover o processo de construção do conhecimento do aluno. É um processo que envolve transformação, evolução, é uma coisa que muda de forma e de jeito ao longo do tempo. Então, a gente não pode trabalhar com uma avaliação engessada. A avaliação, ela tem que ter um caráter provisório e complementar. Ou seja, ela acontece naquele período. É tipo um retrato de como o aluno está naquele momento. E ela vai complementando os estudos. Vai sendo complementada por ações para melhorar o aluno. Então, toda resposta ou manifestação do aluno é um ponto de partida para novas perguntas e novos desafios para o professor. Uma só tarefa nunca deve ser tomada como definitiva, para se dizer que o aluno aprendeu ou não aprendeu. Porque ele está em processo. Muitas vezes ele precisa fazer a mesma coisa muitas vezes. Então é necessário que seja fornecido aos alunos muitas oportunidades dele expressar suas ideias sobre o mesmo assunto, se ele está ou não aprendendo, e para que o professor possa observar as hipóteses que estejam em construção e as hipóteses que já foram construídas pelo seu aluno. Então, a avaliação sempre deve estar a serviço do aluno. E isso significa que ela não tem como objetivo determinar as notas que vão ser enviadas para a secretaria. Mas isso é uma consequência. Mas ela precisa acompanhar o caminho que o aluno faz, descobrir as suas dificuldades, as suas necessidades e alterar os rumos desse caminho, se for preciso. Então, a avaliação precisa ser constante. E a observação do aluno, ela pode ser feita durante trabalhos de grupo, durante jogos, brincadeiras, durante todo o tempo que o aluno estiver na escola. Só que o olhar do professor, nesses momentos coletivos, ele deve ser sempre individual. Para cada estudante, um de cada vez. Eles podem estar agindo em grupo, mas cada um vai ter uma postura diante do grupo. Então, nas escolas inclusivas, a avaliação do desempenho escolar, ela tem características inversas àquelas das escolas tradicionais. Então, as avaliações, elas são contínuas, ou seja, elas acontecem simultaneamente ao processo de aprendizagem e de ensino. Então, elas também devem ser baseadas em inúmeras fontes, elas não podem ficar presas só a uma prova. Para que a gente possa ter várias informações sobre o desempenho dos alunos. Elas precisam ser realimentativas. O que significa isso? Elas precisam fornecer pistas para corrigir estratégias de ensino e de aprendizagem. E também precisam ser includentes. O que é isso? Porque elas têm o objetivo de manter incluídos todos os alunos na sua turma até o término da escolarização. Então, ela tem que ser includente porque ela pode avaliar o aluno individualmente, mas ela tem que manter todos ali e conseguir ver quem foi, quem não foi, o que falta, o que não falta. Então, o papel de uma escola inclusiva é o de ajudar os alunos a se envolverem ativamente na sua educação, descobrindo e utilizando seus estilos de aprendizagem, suas múltiplas inteligências, a fim de aprender. Aprender com sucesso e adquirir conhecimentos, a lidar com as informações, com as pessoas, a resolver problemas, enfim, a viver no mundo. Então, cabe aos professores e aos demais profissionais que atuam na escola, na condição de facilitadores de aprendizagem dos alunos, compartilhar com eles o seu poder e as suas responsabilidades. Poder e responsabilidade da tomada de decisão e, além disso, criar um clima de respeito mútuo e de amizade diante da diversidade humana e das diferenças individuais. Todos os alunos são diferentes, cada um tem uma característica e o professor precisa promover a união desses alunos. Então, para inserir a avaliação numa perspectiva transformadora, numa perspectiva inclusiva, é necessário remover esse caráter de terminalidade e verificação dos conteúdos assimilados tão presentes no sistema educacional, com o objetivo de que os resultados de uma avaliação possam ser concebidos como indicadores para a reorientação da prática educacional e nunca como meio de estigmatizar os alunos. A prática de uma avaliação inclusiva, ela deve conduzir a uma prática geral de avaliação.
Os princípios da avaliação inclusiva, eles apoiam o ensino e a aprendizagem de todos os alunos. Ela não precisa ser usada só com os alunos incluídos. Ela pode ser usada com todos eles. As práticas inovadoras de avaliação inclusiva, elas demonstram ser boas práticas de avaliação para todo mundo. Então, uma avaliação inclusiva, ela pretende prevenir essa segregação e evitar, tanto quanto possível, os rótulos e colocar o enfoque no ensino e na aprendizagem, além de promover a inclusão nos contextos, inclusivos da escola. Só que isso é possível com um enquadramento legal, com uma adequada organização das escolas e com o apoio e uma atitude positiva dos professores frente à inclusão. Porque muitas vezes os professores boicotam qualquer tipo de mudança da escola. Boicotam porque eles não sabem fazer. Então a gente precisa estar aberto ao novo, estar aberto a aprender, estar aberto a conseguir construir novas práticas. Então a inclusão, ela pode ser posta em prática através de 3 temas interrelacionados. Primeiro, apoio aos professores. A escola tem que estar apoiando os professores e os professores apoiando a escola. Organização da escola. Por quê? Porque essa escola precisa ser reorganizada. Organizada no sentido de receber esses alunos incluídos e transformar aquela escola numa coisa viva e numa coisa única. E, além disso, os métodos e instrumentos para envolver os diferentes atores no processo de avaliação. Então não adianta eu ter uma escola organizada, professores engajados, se eu não tiver uma metodologia de avaliação que contemple isso. Então, dentre tantas práticas que entram em pauta quando a gente se refere à inclusão escolar, a gente pode destacar uma que nos oferece um grande desafio, que é como avaliar a aprendizagem dos alunos sem que essa prática se torne um instrumento de exclusão e de construção de trajetórias escolares que vão chegar ao fracasso escolar. Como que a gente faz isso? Um dos grandes desafios da instituição escolar atualmente é refletir sobre como criar ações pedagógicas que se atenham aos processos de aprendizagem, inserindo esses processos em uma perspectiva que favoreça os diferentes modos de ser e de aprender, sem aprisionar a diversidade humana no quadro da normalidade. Então, na perspectiva da inclusão escolar, a avaliação da aprendizagem, ela pode ser uma das alternativas para afrouxar esses nós que prendem a escola a uma prática cotidiana mais preocupada com a disciplina e com o controle dos alunos, mais preocupada com o resultado do que com o processo e com uma prática pautada nas relações que vão constituir esse espaço escolar. E as perguntas que eu faço para você, as perguntas que eu faço são as seguintes: será que é mesmo possível a gente mensurar o conhecimento? Eu acho que não. É possível saber quantidade que nós sabemos, quanto conteúdo nós sabemos? Também acho que não. É possível a gente saber quanto o outro sabe? O tamanho do saber do outro? Também acho que não. Então, a todas essas perguntas, a resposta vai ser sempre negativa. Só que a escola, no entanto, se movimenta em torno de práticas avaliativas que têm ainda como objeto mensurar o conhecimento das pessoas. Mensurar o conhecimento adquirido pelos alunos, ignorando que a avaliação é sempre arbitrária. Mas por que todos fazem assim e não mudam, meu Deus? Porque esse é o único jeito que os professores sabem fazer. Foi assim que eles aprenderam e é assim que eles reproduzem o que foi aprendido. A gente só pode dar o que a gente tem. Então, se eu não tenho um conhecimento diferente, eu vou ensinar do jeito que eu conheço. Então, se eu só sei fazer assim, se eu aprendi desse jeito, é assim que eu reproduzo. Só que a gente tem que mudar isso, tem que abrir a cabeça, tem que aprender coisas novas. Então, apesar da prática da avaliação da aprendizagem ser um instrumento historicamente presente na escola, desde que a escola é escola, ela não sofreu muitas mudanças com o passar do tempo. A lógica que rege essa prática se mantém viva até hoje. Mensurar para categorizar e, consequentemente, excluir. Não há como a gente medir o conhecimento. O que é possível é investigar as ferramentas que os alunos utilizam nesse processo de construção do conhecimento. Então, o processo de identificação e avaliação das deficiências é uma etapa primordial. Esse papel, no entanto, em certas circunstâncias, ele pode ser perigoso. Diagnosticar significa procurar, através de uma análise, sintomas e sinais, utilizando recursos técnicos que vão localizar as causas e prescrever tratamentos para os respectivos quadros identificados. Então, isso é perigoso, a gente traçar um diagnóstico. O professor não dá diagnóstico de nada. O professor, ele só relata o que o aluno está passando, ele só relata o que o aluno está mostrando. E aí, um profissional mais especializado é que dá o diagnóstico. Então, o diagnóstico é considerado a base para o encaminhamento a um tipo de atendimento mais especializado.
E, sendo feito esse encaminhamento, segundo uma portaria ministerial, por um órgão público competente, que precede uma avaliação das condições físicas, mentais, psicossociais e educacionais do indivíduo, que visa estabelecer o prognóstico e a programação terapêutica e educacional para esse indivíduo. Então, o professor ele não pode dar diagnóstico e ele não pode prescrever tratamento. Ele pode atuar através da sua didática, usando a didática em favor da inclusão, usando estratégias didáticas para trazer esse aluno para o conteúdo que ele está ensinando e relatar a forma como o aluno está respondendo a isso. Então, segundo os estudiosos da construção social da deficiência, observa-se que o diagnóstico pode levar à estruturação de estigmas que vão funcionar como um rótulo e que um rótulo que está imputado aos indivíduos identificados como pessoas que têm uma conduta desviante ou anormal e que passam a integrar o grupo minoritário, consequentemente marginalizado, dos deficientes. Então, o diagnóstico ele deve ser um processo contínuo e sistemático de avaliação e o objetivo desse diagnóstico deve ser investigar, interpretar, orientar e, sobretudo, prevenir a estigmatização dos indivíduos identificados por determinadas diferenças. Peirce tem uma postura, ele defende que crianças com necessidades educativas especiais estão em situações de risco de desenvolvimento ou de problemas psicológicos, geralmente porque eles têm uma dificuldade em aprender sozinhos, por sua limitação na capacidade de generalização e de transferência de aprendizagem. E esses problemas, por sua vez, eles decorrem de dificuldades para planejar e regular seus processos de aquisição de conhecimento. Então, muitas vezes, essas crianças elas têm problemas porque elas não conseguem avançar. E aí, a sociedade estigmatiza elas e elas se fecham. Então, o que era difícil se torna mais difícil. Então, parece extremamente relevante conhecer o seu potencial de aprendizagem, ou seja, conhecer o potencial de aprendizagem das crianças, sua capacidade de tirar proveito da instrução oferecida, saber o tipo de ajuda que lhe é útil e indicando, assim, o papel do professor. Então, em última instância, é a avaliação assistida, dinâmica ou interativa, aquela que é considerada a mais adequada, a mais útil para esse tipo de criança, e aqui mostra como uma abordagem interativa, otimista, precisa e prescritiva, com benefícios de longo prazo, pode ser boa para a criança. Mas então, como avaliar na perspectiva da inclusão? Como é que a gente vai fazer isso? Somos professores, né? Estamos lá na prática, como é que a gente vai fazer isso? É possível identificar pelo menos 3 características importantes para serem consideradas para que a avaliação possa vir a ser inclusiva, né? E se contraponha à percepção de uma avaliação momentânea, classificatória, comparativa. A avaliação ela pode ser diagnóstica, dinâmica e inclusiva. Então, na avaliação diagnóstica, o que interessa é o momento em que o aluno está, né? O momento em que ele se insere ali, naquele que ele está passando, ou quando se inicia o ano letivo. Então, pesquisar sobre seus interesses, como ele constrói seu pensamento, seus modos de raciocínio, são importantes. Já na avaliação dinâmica, o importante é acompanhar o desenvolvimento do aluno ao longo do ano e ao longo do processo e verificando quais as intervenções são necessárias, né, que o professor ofereça para que o aluno possa desenvolver e demonstrar o seu potencial. Na avaliação inclusiva, essa avaliação inclusiva ela engloba as ações anteriores de diagnóstico e de acompanhamento, né, que estão de acordo com a percepção de que a avaliação é uma parte diária da prática pedagógica e pode ser um instrumento de trabalho do professor, né, indicando em que pontos ele pode interferir para auxiliar seus alunos a realizarem os desafios, né, que são propostos por ele. Além disso, é importante que ele crie situações em que esses alunos se sintam desafiados diariamente, com o intuito de instigar a vontade de saber, de descobrir, de aprender e também considerar os alunos como seres em construção permanente, em eterna mutabilidade. E por quê? Porque isso pode favorecer o processo de mudanças conceituais no âmbito escolar e o seu papel na sociedade contemporânea. Então, a escola ela já começou a abrir as portas para todos, né? Então, hoje a escola é de todos. As crianças chegam na escola, incluídas ou não, mas elas chegam. Só que agora é necessário a gente descobrir como trabalhar com essa diversidade para que ela se mantenha presente e ativa na escola. Então, não basta eles chegarem, todos chegarem.
É preciso saber como trabalhar com todo mundo. Então, há indícios de que o afastamento da relação direta entre avaliação e mensuração dos conhecimentos adquiridos já está sendo buscado em alguns ambientes escolares. Só que, por outro lado, a gente não pode esquecer de que a noção de que avaliar é medir o conhecimento ainda está arraigada e que, mesmo que se tenha consciência da impossibilidade dessa prática, ela permanece viva e muitas vezes é considerada como a maneira mais adequada e a mais correta de mostrar aos professores, alunos e pais como é que a criança está na escola, se ela está bem ou se ela está mal. Então, a avaliação como dispositivo de inclusão, ela pode funcionar como força que gera continuamente novas evidências, novos desafios e necessidades em relação ao contexto escolar. Com essa abrangência, a avaliação da aprendizagem se torna a avaliação das relações pedagógicas e possibilita a identificação das dificuldades, dos sucessos, dos desafios e dá suporte aos encaminhamentos e às decisões sobre as ações necessárias, sejam elas de natureza pedagógica, administrativa ou estrutural. Porque às vezes quem precisa mudar é o professor, quem precisa mudar é a prática que ele está usando em sala de aula. Mas outras vezes o que precisa é a organização da escola e a estrutura da escola. Então, discutir a avaliação e inclusão escolar é uma possibilidade de romper com a visão simplificadora do ato pedagógico e reconhecer o outro como um aluno em potencial. A escola é um lugar onde uma rede complexa de significados e comportamentos são compartilhados na convivência entre todos. Eu recebi agora, outro dia, um comentário de uma diretora de escola que ela precisa incluir um aluno autista, ela precisa de mediação para esse aluno autista, ela quer fazer essa inclusão, ela quer mudar a estrutura da escola, mas a parte administrativa da escola não concorda. Quem trabalha com o financeiro não concorda. Por quê? Porque ele não conhece. Então, a gente precisa fazer com que todos os setores se envolvam nas questões, entendam o problema, entendam a necessidade de determinadas mudanças administrativas e estruturais para que as mudanças pedagógicas aconteçam e quem se beneficie seja o aluno. Então, a dificuldade do aluno ela deve ser encarada como um desafio pelo professor e por toda a equipe. O importante é que a avaliação esteja fundamentada, explicando claramente aqueles tópicos em que o estudante avançou e quais ele ainda precisa trabalhar, sem esquecer, é claro, de mostrar como isso pode ser feito. Então, dessa maneira, o educador se torna um parceiro que vai ajudar, que quer e que vai ajudar. Então, é preciso romper definitivamente com o estereótipo do mestre, de fita métrica na mão, pronto para medir, julgar e rotular cada um dos seus alunos. A prova, ela precisa ser encarada com muitas restrições. Nada contra a prova pode existir, mas não é um instrumento único. Ela pode existir junto com outros instrumentos de avaliação. Porque a prova é geralmente centrada na memorização, no uso de algoritmos e foca conteúdos científicos com dia e hora marcada para acontecer. Então, naquele momento, aquele aluno tem que estar com aquilo tudo na cabeça, prontinho para fazer. A prova ignora o momento do aluno, ignora o emocional, ignora o físico, ignora tudo do aluno. Ela tem uma coisa mais rígida. Então, é por isso que muitos estudiosos apontam o professor de educação infantil como modelo a ser seguido. Todos os dias ele oferece atividades diferentes e criativas para reter a atenção das crianças e orienta esse trabalho o tempo todo, que geralmente é feito em grupo, e observa muito. E aí está o segredo, essa observação. E aí, a cada 2 ou 3 meses, o professor de educação infantil elabora um relatório para os pais, enumerando os pontos que o aluno avançou e os que precisam ser trabalhados, tanto no que diz respeito ao conhecimento que o aluno adquiriu e às atitudes que ele tem em sala de aula. Então, isso deveria ser feito com todas as séries. Então, aí você pode pensar, meu Deus, eu tenho um monte de aluno, eu tenho turmas enormes, como é que eu vou fazer? Se for organizado, se isso for um processo organizado, a gente tem como fazer. É só organizar os processos. Outros autores, eles apresentam a avaliação assistida como uma inovadora abordagem para avaliar as habilidades humanas e, em particular, o potencial de aprendizagem, visando basicamente a identificação e a remoção das barreiras não intelectuais à expressão da inteligência. No Brasil, tem sido utilizado um modelo de aplicação mais padronizado, mais estruturado. E esse modelo é traduzido na sequência teste, intervenção, reteste, normalmente usado por psicólogos. E aí, quando usado na aplicação, ele pode haver também uma estruturação na pontuação dos resultados. E assim é possível não só observar os ganhos da criança após a ajuda, mas também verificar se a aprendizagem se mantém quando a tarefa é reapresentada sem ajuda, servindo a criança como seu próprio controle. Mas independente do modelo,
A interação tem como objetivo a otimização do funcionamento típico do aluno, né, do aluno que está sendo examinado, e não apenas obter uma amostra desse avaliar, né, desse aluno, ou avaliar a sua inteligência. Então, dessa forma, se pretende compreender como é que a criança aprende, facilitando de modo direto a competência cognitiva pela criação de uma situação em que a criança se envolve no processo de aprendizagem. No geral, a aplicação desse tipo de metodologia é individualizada, mas há aplicações em grupo, há aplicações computadorizadas. Então, há relatos de uso em diversos contextos de avaliação. Então, pode ser usada com crianças em risco de fracasso escolar, em desvantagem social, com retardo mental, surdez, altas habilidades, problemas emocionais, dificuldades de aprendizagem, né, tanto crianças quanto adultos, crianças pré-escolares, estudantes universitários, penitenciários, pacientes com danos cerebrais, esquizofrênicos, adolescentes psicóticos, minorias culturais, na análise da mediação pais-criança, na verificação das habilidades linguísticas de narrativa, na avaliação de programas de educação cognitiva e também na educação pré-escolar. Então, a observação da aplicação das provas assistidas, ela fornece informações mais úteis para os professores do que a observação de provas estáticas e mais normativas. Essa efetividade desse tipo de metodologia, no entanto, depende de uma mediação da aprendizagem que especifique claramente as tarefas, vise as operações metacognitivas, recuse a ignorância como um indicador de inabilidade. Então você não pode dizer assim, ele não sabe nada, ele não conhece, ele não tem condição. A gente sempre tem que pensar que ele tem condição de alguma coisa, ele só não está mostrando naquele momento. Então, dê atenção especial às barreiras afetivas e motivacionais e tenha sempre uma expectativa de sucesso. O aluno vai conseguir alguma coisa em algum momento. Então, só que esse tipo de avaliação, né, ele também apresenta problemas com a questão da fidedignidade, ou seja, ela não se mostra precisa e verdadeira. Ela só se mostra precisa e verdadeira quando ela é utilizada no formato estático, ou seja, sem a mediação. Porque aí sem a mediação não tem interferência. O aluno vai fazer exatamente o que ele tem condição de fazer. Só que é necessário ainda saber como estabelecer a validade dessa avaliação assistida. Né? Essa modalidade de avaliação não é ensinada nos cursos de graduação, somente em workshops, normalmente ela é aplicada por psicólogos. Ela se trata de uma avaliação que consome muito tempo, exige um julgamento subjetivo para determinar quais as funções cognitivas estão deficitárias e que requerem uma mediação, que tipo de mediação deve ser dispensada, quando a mediação não é mais necessária e como interpretar diferenças no desempenho pré e pós-mediação. E aí ela só pode ser aplicada por quem tem um conhecimento prévio, quem já tem uma formação. Normalmente ela é aplicada por psicólogos, ela pode ser aplicada por professores, mas precisa de um conhecimento muito grande acerca de aprendizagem. Então não pode ser qualquer pessoa que vai sair aplicando. Então, diante desse grau de subjetividade, desse tipo de avaliação, é importante fazer um cálculo de concordância entre os examinadores, ou seja, várias pessoas têm que aplicar e têm que entrar num consenso do que eles acham. Então, uma posição conciliadora seria de considerar a avaliação assistida como uma abordagem complementar à avaliação já padronizada, essa avaliação normativa, né? Porque assim ela vai retratar um quadro mais sensível, mais acurado do funcionamento cognitivo, especialmente para as pessoas que têm necessidades educativas especiais, uma vez que cada abordagem responde a questões diferentes, mas que são complementares. Então, ela pode, para conciliar as duas coisas, ela pode complementar uma avaliação que já está padronizada, e aí você consegue confrontar já expostos e ver o que tem de semelhante. Então, a avaliação inclusiva, ela deve ser aquela que possibilita romper com os conceitos de erro, de atraso, de incapacidade. Os erros eles passam a ser vistos como hipóteses, como tentativas. Então, por isso, eles precisam ser valorizados e não desprezados. O tempo mais lento, né, de um aluno, ele precisa passar a ser visto como um ritmo necessário para aquele aluno elaborar os seus conhecimentos. E aí, portanto, ele precisa ser respeitado, incentivado, desafiado. Então, a noção de incapacidade, no caso de uma escola inclusiva, ela perde o sentido. Porque, na perspectiva desse tipo de educação, a premissa fundamental é que todos aprendem, contanto que sejam oferecidas as condições necessárias para o desenvolvimento do seu desenvolvimento cognitivo. E cada um aprende do seu jeito, da sua maneira, até onde ele pode, mas aprende alguma coisa. Então, nesse sentido, predomina uma concepção de avaliação como processo que envolve a participação de todo mundo, oferecendo informações sobre o ensino e a aprendizagem, que pode auxiliar na qualificação da prática pedagógica.
Então, por um lado, os professores consideram que a avaliação da aprendizagem ela precisa ser uma prática diária, processual, investigativa. Eles buscam construir uma avaliação que esteja de acordo com esses pressupostos por meio de ações que consideram o aluno como um parâmetro em si mesmo. Ele tem que ser comparado com ele mesmo e não com o outro. Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo baseado nas conquistas dele mesmo. Então, para a gente reconstruir o objetivo da avaliação da aprendizagem, algumas perguntas se tornam fundamentais. Então, como assim? O que se pretende na prática da avaliação? O que eu quero nessa prática? Então, quais são as expectativas do professor em relação às crianças e adolescentes com deficiência? O que eu espero desse aluno? O que eu espero que ele faça? Há uma crença na sua potencialidade ou apego às suas supostas limitações? Será que o professor acredita realmente que ele vai conseguir aprender, que esse aluno vai conseguir aprender, ou ele está preso no que o aluno não consegue? Quais as práticas elaboradas para o trabalho pedagógico com esses alunos? Então, o que eu estou fazendo? O que o professor está fazendo para que o aluno avance? Quais as estratégias de ensino são utilizadas? Então, é no sentido de potencializar as expectativas positivas em relação à aprendizagem de todo mundo que a avaliação pode tornar-se um dispositivo de inclusão e um instrumento de reflexão e ação na prática docente. A avaliação como instrumento para excluir e classificar, ela é improdutiva pedagogicamente, porque ela não permite pensar nas relações em si, focar-se em uma única possibilidade de causa que justifique a suposta não aprendizagem. Então, essa causa geralmente é buscada no aluno. E para combater essa causa, se busca transformar, mudar aqueles que receberam o rótulo de incapazes. Então, o que faz com que essa avaliação se reduza a um controle normatizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar, punir e só fazer o aluno ficar pior. Então, numa avaliação inclusiva, os professores eles consideram como elementos que constituem o processo de avaliação as observações do cotidiano dos alunos, o recolhimento de atividades realizadas por esses alunos em sala de aula ou em casa e a avaliação das atitudes e dos comportamentos deles na vida, na escola. Então, a gente precisa, como educadores, mudar a nossa forma de olhar os alunos, sejam eles portadores de necessidades educacionais especiais ou não. Avaliar deve ser sempre um ato de amor, de justiça e de abertura para novas conquistas. Então, bom, chegamos ao fim da nossa semana de inclusão escolar, só que o assunto não acaba aqui. A gente tem muita coisa sobre inclusão, a gente tem muita coisa para falar, para discutir, para trocar sobre aprendizagem, ensino-aprendizagem, modelos educacionais, avaliação, alfabetização, currículo, família, alunos incluídos. É muito assunto, é muita coisa, é muita informação. Então tem muita coisa para aprender, muita coisa para buscar, é tudo muito novo ainda para muitos educadores. Então os alunos são únicos, cada um vai ter uma particularidade, então por isso a gente tem que buscar cada vez mais informações para lidar com eles. Então, se você gostou de participar dessa semana, comenta os vídeos, manda pergunta pra gente, sugestões de temas para nós abordarmos em outros vídeos e em outros cursos. Então, falando em curso, a gente vai iniciar o curso Educação Inclusiva e Mediação Escolar na forma presencial no Rio de Janeiro e em forma online para todo o Brasil e exterior. E esse curso ele vai ter a certificação de 120 horas e tem o objetivo de lançar luz na questão da inclusão e mostrar que a mediação escolar ela não é feita apenas por uma pessoa, mas por toda a equipe que está envolvida com a criança. Então, cada um tem o seu papel, cada um exerce um papel, mas todos devem mediar a ação educacional para que a criança consiga realmente aprender o máximo possível dentro das suas potencialidades, dentro das suas possibilidades também. O curso online vai ter aulas gravadas e os vídeos vão ser liberados uma vez por semana. O presencial também vai ter aulas semanais e também gravadas. Então, tem muito material, assim, na plataforma de ensino a gente vai colocar vídeos, vai colocar material didático, vai colocar sugestões de livros, vai colocar muita coisa. E vamos trocar entre o grupo também atividades e experiências. Só que tem uma questão. Como eu vou dar atendimento individualizado aos alunos, né, com o apoio da minha equipe de especialistas, a gente não tem como atender muita gente por turma. Então, eu só vou disponibilizar 20 vagas, tanto para a turma presencial quanto para a turma online. Então, isso porque eu dou suporte direto, via e-mail, WhatsApp, tirando dúvidas, encaminhando material. E as inscrições oficiais para essa turma vão abrir na segunda-feira. Mas eu vou abrir uma condição especial para quem participou dessa semana de inclusão escolar comigo. Quem tiver participado da semana de inclusão escolar vai poder acessar agora o link que está embaixo desse vídeo e vai ser encaminhado direto para as informações e para o programa do curso. E vai ter preferência na formação da turma
além de garantir um desconto super especial, né? Não vou deixar vocês na mão. O investimento total desse curso de 120 horas, né, com material didático, com vídeos, com um grupo para troca de experiências e para troca de materiais e mais 4 bônus especiais gratuitos, né, que são atividades para os alunos portadores de necessidades especiais, atividades para fazer com eles, e-book sobre autismo, um e-book com atividades psicomotoras e outro e-book com atividades para alfabetização. Então, alfabetização tanto de alunos especiais ou não, mas principalmente de alunos com necessidades educativas especiais. O valor para esse curso, com todos esses bônus, com tudo que a gente vai oferecer, seria de R$ 980. O valor real é esse, R$ 980. Mas quem se matricular até o dia 10 paga apenas 10 parcelas de R$ 59. 10 parcelas de R$ 59 no cartão de crédito, gente, dá para fazer. Ou se você achar não tem cartão de crédito, ou está complicado, não quer fazer em 10 parcelas, tem 6 parcelas de R$ 99. 6 parcelas de R$ 99 e você ainda tem a opção de fazer parte do aluno VIP. O aluno VIP do IDC Pro, a gente tem um contrato de participação. O aluno paga R$ 99 por mês e pode participar de qualquer curso presencial ou online do IDC Pro, para a gente fidelizar quem gosta realmente de estar aqui com a gente. Então, 6 parcelas de R$ 99. Então, ou também, se você preferir, não, 6 parcelas é muito, não quero fazer parte do aluno VIP, enfim, que é uma vantagem, que é maravilhoso. Então, você pode pagar também 3 parcelas de R$ 197 no depósito ou transferência bancária. Ou mesmo, se quiser, à vista, com 20% de desconto, você paga apenas R$ 472. Gente, essa oportunidade é única. O curso de R$ 980 até o dia 10 por R$ 472 à vista. Ou 10 parcelas de 59, ou 6 parcelas de 99, ou 3 parcelas de 197. Oportunidade imperdível. É só entrar em contato conosco, que a minha equipe te explica as opções de pagamento, te explica como é que vai pagar, e certamente uma dessas opções vai caber no seu orçamento. Só que essa condição especial é só para quem se matricular até o dia 10 ou até a gente fechar as 20 vagas. Se as 20 vagas acabarem antes, né? Então, se você não assistiu aos vídeos da Semana de Inclusão Escolar, entre em contato com a gente para assistir. Aproveita essa oportunidade de participar desse curso, que vai ser maravilhoso. Se inscreve no curso de Mediação Escolar e Educação Inclusiva. Eu tenho certeza que você vai adorar participar. O link para mais informações e inscrições está aqui embaixo do vídeo, mas você também pode entrar em contato pelo Facebook, pelo telefone, por e-mail, pelo WhatsApp. A gente está à disposição para te dar mais informações e para tirar todas as suas dúvidas. Vem com a gente, vamos fazer uma corrente de informação e transformar para melhor a educação desse país. IDC Pro, transformando nossos sonhos de educação em realidade. Beijo no coração e até a próxima.